Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo ser vivente. A casa destinada a todo ser vivente. Como se chama esta casa? Onde ela se encontra? O que é que há nela? É o que nós vamos descobrir à luz da palavra de Deus. E vamos descobrir baseado no texto, onde a Bíblia diz que nós iremos para lá. Eclesiastes 9, verso 10. Eu estou aqui com a Bíblia, escolhi essa Bíblia para fazer a leitura. É a Bíblia da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E Eclesiastes 9:10 diz: tudo quanto tua mão puder fazer, faze-o com empenho, pois no mundo dos mortos, para onde vais, não existe trabalho, nem reflexão, nem sabedoria, nem conhecimento. No mundo dos mortos, para onde tu vais? Bom, você está dizendo que nós iremos para o mundo dos mortos, é claro, e quando nós morrermos, como é que se chama esse mundo dos mortos? Porque isso aqui é apenas uma tradução do hebraico, já que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Por exemplo, eu até coloquei a nota de rodapé aqui, escrito na Almeida Revista Atualizada, em vez de mundo dos mortos, a palavra além. Na NVI, Nova Versão Internacional, em vez de mundo dos mortos, está sepultura. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz uma escolha de Bíblias aqui, de línguas diferentes. A Bíblia hebraica, que é o original. Vamos abrir e ver o que, é que tem em Eclesiastes 9, verso 10. Escolher a palavra para mundo dos mortos, ou casa de todo ser vivente quando morre. A Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, começou a ser feita no terceiro século a.C., e a Vulgata Latina, uma tradução que começou a ser produzida ali no quarto século depois de Cristo, né, por Jerônimo. Então vamos abrir cada uma delas e ver agora o que é que diz Eclesiastes 9, versículo 10. Por exemplo, aqui a palavra é Sheol, em hebraico, é claro. A maioria de nós não conhecemos essa língua, mas o que está escrito aqui é Sheol. Para você ter uma ideia, eu estou com essa Bíblia aqui, né? É uma Bíblia do Antigo Testamento hebraico interlinear, né? Hebraico e português. Então, a palavra com caracteres hebraicos e aparece a palavra com os caracteres aqui, né? A gente chama de transliterado, como se pronuncia. Isso aqui, Sheol, se pronuncia assim. Tá vendo aqui? Isso é um Shin, Sheol. E essa letra corresponde a um L, né? O lambda, Sheol. Muito bem, em hebraico, então, a palavra original, Sheol. Como seria, então, na Septuaginta, tradução grega para a palavra Sheol? Como foi que a Septuaginta traduziu Sheol? Traduziu pela palavra Hades. Hades. Está aqui, Eclesiastes 9, 10. Né? Lá não existe conhecimento, nem sabedoria. Está aqui a palavra Sofia. Sofia, sabedoria. No Hades, ok? Então, Sheol, no hebraico, seria Hades, em grego. Hades é o lugar para onde nós vamos. Você está falando em grego, está falando em hebraico. Quando morremos, vamos para o Sheol. E se estivermos falando em latim? Em latim, Eclesiastes 9, verso 10, está aqui falando que para onde nós vamos não tem ciência, nem conhecimento, e o lugar se chama Inferos. Inferos é a mesma coisa para infernos do latim. É uma desinência, apenas uma maneira, uma palavra se escreve como no português, e a palavra tem várias maneiras de se escrever, não é? Por causa das chamadas desinências. Inferos. Então, é este lugar para onde todos que morrem irão. Se você for falar em latim, é para o inferno. Se estiver falando em grego, é para o Hades. Se estiver falando em hebraico, é para o Sheol. Sim, o próprio Jesus, quando morreu, né, o próprio Cristo, ele foi ali para o Hades. Temos aqui o texto desse Novo Testamento grego, eu tenho ele aqui, né? Atos 2:27, pois não
me abandonarás no Hades. Tá aqui. E aí o apóstolo Pedro, que estava fazendo o discurso, ele diz que esse texto está falando de Jesus, né? De Jesus. E aqui está, texto em grego, Cristo. Aqui, Cristo, né? Cristo. E aqui está dizendo que a sua alma não seria deixada, aqui, ó, psique, alma, no Hades. Aqui veja como a palavra está também modificada pela desinência aqui. Aidon. Então, Cristo, quando morreu, ele foi para o Hades, porque é o lugar de onde toda pessoa que morre vai. É o Hades, né? É o Hades. E é lá do Hades que Deus vai tirar os salvos quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade. Nós podemos ver isso no livro de Oséias. Voltando à Bíblia Latina aqui, a Bíblia, a Vulgata Latina, Oséias, capítulo 13, verso 14, Deus está dizendo que vai resgatar os seus do inferno. Se olharmos aqui a Bíblia em hebraico, Deus está dizendo que vai resgatar os seus salvos do Sheol. Eclesiastes 13, verso 14, do Sheol. Está aqui, Eclesiastes, verso 14. É que Deus faz a pergunta: será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Ó mundo dos mortos, venha com seus castigos, eu não terei mais compaixão deste povo. Então vejam que Deus vai resgatar o seu povo do Sheol, ou do Hades, ou, se for em latim, do inferno. Isso vai acontecer exatamente quando Cristo voltar, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 até o 55, onde Paulo diz que quando se cumprir a palavra, quando Jesus voltar e os mortos forem transformados em imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Essa citação de Paulo é exatamente a citação de Oséias 13, verso 14. Onde está, ó morte, a tua vitória? Está aqui, ó. Onde está o inferno, a tua destruição? Está aqui o texto, ok? Bem, os ímpios também serão tirados do Hades. No livro de Eclesiastes, ali no capítulo, não, Eclesiastes não, Apocalipse, capítulo 20, verso 13, o texto é claro que os ímpios, quando ressuscitarem, serão tirados do Hades. Todos os ímpios vão ser tirados do Hades. O Hades, então, é apenas a sepultura, é o mundo dos mortos, não é um lugar onde espíritos são atormentados. É um lugar onde as pessoas vão, sejam boas, sejam más, ok? Bom, diante disso, como se chama a casa destinada a todo ser vivente? Sheol em hebraico, Hades em grego e inferno em latim. É de lá que Cristo vai tirar tanto pessoas boas como pessoas más. Eu encerro com um texto aqui. Eu vou abrir aqui no livro de João, capítulo 5. João, capítulo 5, onde Cristo diz exatamente isso. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, todos estão nos túmulos. Então, Sheol, hebraico, Hades, grego, inferno, latim, túmulo, sepultura, mundo dos mortos, em português, é o lugar onde está destinado todo ser vivente. Ou seja, o cemitério. Todos estão lá. Quando fala todos, claro que tem pessoas que não são enterradas e às vezes morrem no mar. É por isso que Apocalipse 20, verso 13 fala que o mar dará os mortos que nele existiam. Mas aqui, falando de forma generalizada, Cristo fala que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Portanto, enquanto você está com vida, pratique o bem maior de aceitar o Evangelho, aceitar o Senhor Jesus. Porque se a morte te alcançar,
você não precisa se preocupar, porque o Senhor mesmo ele diz em João, capítulo 11, no verso 25, como nós aqui vamos ler agora, João 11, versículo 25. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.